A paz do Senhor, tudo bem com você, sua família, seu lar, sua casa, seu caminho, sua esperança, está tudo bem? Você pode se assentar, daqui a pouco a gente vai ler o trecho da palavra que corresponde à mensagem, amém? Mas nessa manhã eu quero desejar que o seu lar esteja em paz, assim como está em paz o nosso coração também. Nós precisamos e necessitamos da presença do Espírito Santo para nos dar paz, nos dar tranquilidade e nos colocar numa perspectiva de que há algo melhor. E eu creio que há algo melhor para a minha vida e para a sua vida. Você crê nisso nessa manhã? Você crê que o Senhor vai trazer uma esperança viva ao teu coração nessa manhã, vai avivar aquilo que estava perdido, vai avivar aquilo que você achava que já nem tinha mais esperança? Pois então hoje eu tenho uma mensagem de inspiração para a sua vida. Eu sou o pastor Martins, quero me apresentar a você. Eu sirvo ao Senhor aqui na Igreja Metodista em Bobó, junto com o nosso titular, pastor William Sardinha, e todo o corpo de Cristo colocado ao seu serviço, para que você seja edificado, para que você seja edificada. Nessa manhã nós queremos trazer uma palavra inspiradora para o seu coração. Queremos trazer algo que vai trazer esperança, avivar a esperança no seu coração. Amém? Esse Deus que nós servimos, Ele é tão maravilhoso, mas Ele é tão maravilhoso, que Ele coloca diante de nós duas perspectivas de graça maravilhosa, né? Uma, a graça que contempla a vontade exclusiva dEle, tá? Ele abençoa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, da forma como Ele quer. Uma das graças exclusivas de Deus é colocar o reino ao seu dispor, é dizer que você é salvo, dizer que você foi aceito, que você foi aceita. E uma outra forma de graça é aquela que contempla a sua vontade, a tua vontade, meu irmão, a tua vontade, minha irmã, a nossa vontade. Para tanto, a palavra de Deus diz lá em Salmo 37:4, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, né? Algumas versões dizem, deleita-te no Senhor. Ou seja, tudo aquilo que Deus faz, mesmo as coisas que aparentemente são ruins, elas vêm para nos fazer o bem, elas vêm para nos ensinar, para nos mostrar uma nova perspectiva, né, para falar a palavra certa, né, porque tem um Rzinho ali, para colocar numa perspectiva nova, na dimensão de Deus. Tudo que acontece na vida da gente é para edificar, é para crescer, né? É interessante que hoje nós vamos focar nessa segunda parte, né? Porque eu creio que você já está com a bênção de Deus. Deus já te deu a bênção dele. Deus já revelou para você o caminho, Deus já te deu uma nova direção, Deus já te deu a salvação. E agora você caminha em novas dimensões, com os novos olhos, com uma nova visão sobre a sua própria vida. Se isso não está acontecendo, nessa manhã Deus vai fazer com que aconteça na sua vida. Eu creio, você crê? No nome de Jesus. Se alguém deseja receber uma ou várias graças, como está lá escrito, como acabamos de citar em Salmo 37:4, precisa primeiro agradar ao Senhor e deleitar-se no conhecimento, no seu conhecimento, e praticar a sua verdade. Só desta forma é que você consegue angariar o olhar de Deus sobre a sua vida. Todo ser humano precisa de um desejo maior do que a própria alma, capaz de ser forte o suficiente para tocar a alma de outras pessoas e permitir que elas o ajudem a conquistá-lo e servir de base para os sonhos e desejos delas também.
Então você precisa ter um desejo forte. Você conquistar qualquer coisa em Deus, isso tem que estar lá dentro da tua raiz, dentro do teu coração, para você viver nessa perspectiva do Salmo 37:4, que agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Esse desejo precisa ser suficientemente forte para vencer todas as barreiras da sua vida. Não importa o quanto você esteja limitado, não importa o quanto você seja limitado, esse sonho, esse desejo, ele é capaz de transpor todos os sofrimentos e te trazer esperança, e te trazer fé de que uma hora a bênção vai chegar. Eu creio que nessa manhã a bênção está chegando do seu lar, meu irmão. Você crê e diz amém. Encontramos na Bíblia pessoas desse quilate. José, através de um sonho, inspirou a Faraó e se tornou o segundo do Egito. A mulher do fluxo de sangue, com seu sonho e desejo de ser curada, tocou a alma de Jesus e conquistou a graça concedida por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Se você tem um sonho com essa perspectiva, se você não está só de passagem pela vida, se você realmente compreende os mistérios que Deus tem para a sua vida, então o seu sonho está vivo. O seu sonho está vivo, não importa aquilo que você esteja passando, não importa a condição que você esteja. Deus está fazendo coisa nova na sua vida. O seu olhar toda manhã que você acorda, que você percebe que há fôlego de vida, há uma esperança, há um sonho, há um projeto a ser conquistado, e esse projeto não vai deixar de ser conquistado antes da sua morte. Você pode morrer, mas esse projeto antes vai ser concretizado na sua vida. Deus tem esse projeto sério na sua vida. Ele olha lá dos céus e diz assim: meu servo, minha serva, esse projeto entrou no seu coração, está no meu também, e ele vai se cumprir ao seu tempo. Estaremos falando do cego Bartimeu, alguém que só teve uma oportunidade na vida de inspirar Jesus, e o seu desejo, sua fé eram tão fortes que chegaram além das palavras, numa linguagem que só Deus compreende e vem em auxílio. Então, se o seu desejo ele é forte o suficiente, se o seu sonho ele transpõe barreiras, Deus está nesse negócio. E Deus vai vir ao seu auxílio. Creia nisso. A palavra de Deus está lá em Marcos 10, 46 a 52. Você pode abrir a sua Bíblia, ou ler no seu celular. Marcos, o terceiro livro do Novo Testamento. Mateus, segundo livro do Novo Testamento. Mateus, Mateus e depois vem Marcos. Capítulo de número 10, a partir do versículo 46, diz assim a palavra de Deus. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os discípulos e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, dizendo que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tenha bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Então ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhes: que querem que te faça?
O cego lhes disse: Mestre, que eu possa ver. Você pode repetir isso comigo? Mestre, que eu possa ver. E Jesus lhes disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Aleluia! Que história impressionante! E seria mais impressionante ainda se fosse surpresa, né? Mas como a gente já ouve essa história milhares de vezes, eu creio na perspectiva da palavra que se renova a cada manhã e que a cada mensagem traz um olhar diferente, traz uma perspectiva nova, um sonho novo, um desejo novo, uma nova forma de olhar a mensagem, o texto que já foi lido milhares e milhares de vezes. Jesus e seus discípulos saíram de um ensinamento precioso. Qual era esse ensinamento? Nós estamos saindo agora do ensinamento em que no capítulo, quando ela finda no versículo de número 45, nós estamos no 46, no versículo de número 45, o ensinamento todo ali foi: quem quer ser o primeiro precisa servir a todos. Parece que os discípulos não aprenderam muito bem, né? Porque eles têm ali uma grande oportunidade de um homem muito necessitado. E eles simplesmente o ignoram. Alguns vão dizer que os discípulos até desencorajam aquele homem de chegar na presença do Mestre. Então, eles saem de um ensinamento precioso, de um evento que aconteceu numa cidade anterior, e adentram a Jericó. E chegando a Jericó, a grande multidão o esperava, dentre eles Bartimeu, o cego. Aquele homem, mendigo, que vivia de mendigância, pedindo dinheiro e vivendo da caridade dos outros. Não se sabe, a Bíblia não diz quanto tempo esse homem estava ali e o que aconteceu, qual foi a fatalidade que aconteceu em sua vida, se ele era um homem que estava nessa condição há muito tempo, porque a palavra de Deus diz que o nome dele, Bartimeu, essa sigla, Bar, antes do nome, em aramaico, quer dizer filho. Então a palavra de Deus não está dizendo o nome de Bartimeu, está falando o nome do pai de Bartimeu, que era Timeu. E Bar é filho de Timeu. E para Bar ser filho de Timeu, precisaria que Timeu fosse um ilustre, alguém de relevância no meio da sociedade. Não, ele é filho de fulano, era uma pessoa conhecida, uma pessoa estimada, uma pessoa que tinha crédito no meio da sociedade. Então, você vê isso tudo no versículo de número 45, 46. O versículo de número 46 é rico nisso, porque diz que ele estava num caminho mendigando, ele estava ali, chorando suas pitangas, contando dinheiro que talvez tenha ganho no dia anterior, ou durante aquele dia, antes de Jesus chegar. Mas havia no coração de Bartimeu um desejo forte, um sonho forte, um sonho que o fazia não perder a esperança de que um dia pudesse ver, de que um dia pudesse ter os seus sonhos transformados, de que um dia pudesse ver a vida de uma outra perspectiva, e através dessa nova visão que Deus implantaria sobre a sua vida, ele remodelaria toda a sua vida e deixaria de ser mendigo. Eu creio que essa é a esperança de Bartimeu, homem de fé, homem incrédulo, que a palavra de Deus diz que Bartimeu era profundo conhecedor da Bíblia, era profundo conhecedor da palavra de Deus.
A Bíblia diz isso, ela não deixa explícito, mas ela deixa implícito. Ou seja, é algo que a gente precisa imaginar para que esteja acontecendo. Olha que interessante. Olha que interessante, porque no versículo de número 47, ele ouviu que era Jesus de Nazaré. Primeiro, Jesus estava ali, naquele momento, fazendo curas, fazendo milagre em pleno vapor, na execução do seu ministério na terra. E aquela palavra que Jesus trazia, aquelas curas que eram feitas, chegou a Jericó, chegou aos ouvidos de Bartimeu. E talvez aquele sonho, aquele desejo de voltar a enxergar, coisa que era impossível aos médicos da época, falou mais alto ao seu coração: se ele por um acaso um dia passar por aqui, se ele passa um dia por aqui, se ele vem um dia por aqui. E eu creio que ele se colocou na torre de vigília, ele ficou dia e noite olhando aquela estrada, ele ficou momentos especiais olhando aqueles lugares, aqueles lugarejos, esperando ouvir o eco de que Jesus vai passar por aqui. Qual é a tua esperança? Onde está a tua esperança? Onde está fundamentada a sua esperança nessa manhã? Jesus está passando, Jesus está aqui, Jesus está aí onde você está hoje. Creia na palavra de Deus, essa palavra de Deus vai transformar a sua vida de uma maneira tal que você não pode nem entender, você não pode nem compreender a coisa maravilhosa que Deus tem para a sua vida. Acompanhe comigo a história de Bartimeu. No versículo de número 47, note que Bartimeu possuía um profundo conhecimento dos feitos de Jesus, de quem ele era, pois grita: Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Ou seja, ele sabia quem era Jesus. E eu creio que, ao chamar Jesus filho de Davi, o próprio Jesus, quando ouviu filho de Davi, ele falou: eis alguém que conhece a minha história. Eis alguém que me conhece. Mas as palavras não eram suficientes para chegar ao ouvido do mestre ainda. E as pessoas começaram a tratar Bartimeu como um qualquer. Louvado seja o nome do Senhor, que existem homens como Bartimeu na Bíblia. Homens como eu, como você, mulheres como eu, como você, como todas as outras que você vê na casa de Deus, que são crentes e creem que Deus pode fazer o impossível na sua vida. Não deixe de clamar, meu irmão. Não deixe de clamar, minha irmã. Não deixe de gritar. Continue gritando até o mais profundo da sua alma. Se o seu desejo é forte, se o seu sonho é grande o suficiente, Deus vai contemplar a sua aflição. Deus vai contemplar a sua dor. Uma hora Ele vai ouvir aquilo que você está falando, aquilo que você está gritando, aquilo que sua alma quer dizer, que nem sempre as palavras traduzem. Quando percebe que está diante da oportunidade que possivelmente seria a única de ser curado e voltar a ver, Bartimeu grita a plenos pulmões pelo auxílio do mestre. Nós estamos falando sobre oportunidade. A oportunidade que você tem todos os dias e todas as manhãs, quando você tem fôlego de vida, de acordar e dizer: Jesus, vem em meu socorro. Jesus, ouve a minha voz. Jesus, sente a dor da minha alma. Jesus, eu estou clamando a Ti, eu preciso do milagre, mestre. Jesus, filho de Davi, tem compaixão e misericórdia de mim.
E quanto mais as pessoas diziam: cala sua boca, o mestre está longe, ele não te ouve mais. Mais ele gritava, e mais ele gritava: filho de Davi, minha oportunidade vai passar, você não pode passar dela, ouve a minha voz. Diante de toda a euforia causada pela presença de Jesus, diante da indiferença das pessoas e dos próprios discípulos, seu desejo de ser curado ecoou além do barulho das pessoas, dos animais. Foi muito além do crédito, do descrédito de ser mendigo. Ultrapassou a barreira daqueles que queriam impedi-lo. Não permita, meu irmão, minha irmã, não existe barreira entre você e Deus. A dor da sua alma é a linguagem que Deus entende. Aprenda a colocar essa linguagem diante de Deus. Grite a plenos pulmões: Jesus, filho de Davi, olha para a minha necessidade. Diante de tudo isso, fez gritar mais altos em plenos pulmões, num lamento tão profundo que chegou ao mestre. Oh, aleluia, glória a Deus. O lamento de Bartimeu, o alimento da sua alma, meu irmão, o lamento da sua alma. O lamento da sua alma, minha irmã, meu irmão, está chegando no coração de Deus. Não pare de gritar, não pare de gritar, até que Deus ouça e pare, e lhe dê atenção. Espera aí, tem alguém me chamando, tem um coração sofrendo, tem uma alma aflita, tem uma alma necessitada do meu auxílio, e eu não posso passar desse lugar sem resolver essa questão. Aleluia. No tribunal da vida, o justo juiz te chama. Tribunal da vida, o justo juiz chama você. Ele tem todo o poder, ele tem toda a força, ele é todo poderoso, ele é o único que pode vir ao encontro da sua alma e resolver a tua questão, o teu problema. Não deixe ele passar, não deixe passar de hoje. Eu não sei que condição você tem vivido, eu não sei o que os teus olhos têm visto ao seu redor, eu não sei o que a sua alma está necessitando, mas eu creio de uma coisa: hoje Deus pode transformar a sua vida. Só depende de você. Só depende de você que o seu desejo seja um desejo tão forte, mas tão forte, que esteja tão arraigado, tão em conjunto com o seu corpo, com a sua alma e com o seu espírito, que toque o coração de Deus. Ele vai julgar a sua causa, e o seu sonho foi tão inspirador que mesmo os que desejavam, mesmo os que desencorajavam agora, o levam diante da bênção. Levam você diante da bênção. As mesmas pessoas que diziam: isso não vai dar em nada, são desacreditados. Olha só, é um mendigo, não vale nada, não tem palavra. Olha só, é um pobre, não tem poder político, é um necessitado, depende da caridade das pessoas, mas o mestre te chama. O mestre te chama. Ele tem todo o poder. Ele dá o poder a quem quer e a quem ele deseja. Porque ele é o Senhor. E diante dele todo joelho se dobrará. E toda língua confessará. E não há morte. E não há doença. Por mais horrível que seja capaz de separar você do amor de Deus quando o seu desejo é forte o suficiente. Bartimeu, ao ouvir que Jesus o chamava, deixou as coisas do passado. Aquela capa pode representar isso na nossa vida.
Aquela capa pode representar as coisas passadas da nossa vida, que às vezes nos impedem de ir diante do Mestre. Pode ser que uma capa, que era companheira de Bartimeu, e que talvez norteasse toda uma vida, momentos de sofrimento, momentos de frio, um agasalho na hora da chuva, mas ele não pensa nisso, sabe por quê? Porque Bartimeu sabia que ia ser curado, porque Bartimeu sabia quem é que o estava chamando. O Mestre te chama, e quando o Mestre chama, a gente deixa as coisas de lado do passado, falta de perdão, pecados enrustidos, pecados ocultos, a gente deixa tudo, a gente permite que Deus transforme a nossa vida numa nova perspectiva. Ainda mais Bartimeu, que ia enxergar, ia ver a vida de perspectiva diferente, nova família, quem sabe um emprego, quem sabe uma casa cheia de filhos ainda. Olha, novas perspectivas na vida. Todo grito, toda dor, todo sofrimento, todo desejo de seguir a bênção será insuficiente se em suas palavras não houver convicção daquilo que deseja. O Mestre pergunta a Bartimeu: o que é que você quer? Mestre, eu quero ver. Mestre, eu quero ver, sem ser redundante, sem mais, sem coisas vazias, sem palavras vazias. Perguntou, respondeu e recebeu. Deus o abençoou, Jesus o abençoou, Bartimeu passou a enxergar e passou a seguir Jesus como discípulo, porque a palavra assim diz que ele seguiu o Mestre com alegria. Eu creio que, como houve com a vida de Bartimeu nessa manhã, Deus faz isso na sua vida também. E Deus já está fazendo na sua vida, meu irmão, minha irmã. Não importa a condição que você esteja, não importa a necessidade que você tenha. A necessidade de Bartimeu era enxergar algo que para os médicos da época era impossível. Mas para Deus nada há impossível. E se você crê, verás a glória de Deus. Amém? Que Deus o abençoe. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado nessa manhã pela tua mensagem, pela tua palavra, que ela nos inspire, assim como inspirou Bartimeu, a tua presença, para ser curado, para ver, ó Deus, uma nova perspectiva de vida, um novo movimento. Nós cremos, ó Pai amado, no teu poder. Nós cremos, Pai amado, que a nossa vida pode ser transformada, que os nossos sonhos podem ser revigorados. Ó Deus, que além de ser sonho, nós possamos concretizar esses sonhos. Porque assim como Bartimeu tinha um sonho que para a maioria das pessoas era impossível, ele conseguiu realizá-lo, porque esse sonho não dependia dele. Ele reconheceu as suas limitações e colocou em ti, Jesus, toda a sua esperança. Por isso toda a nossa esperança está em ti. Como diz o Salmo, Senhor, os nossos olhos estão postos em ti. Nós estamos esperando esse milagre. A nossa alma está cantando, a nossa alma está chorando, a nossa alma está gritando diante de ti. Mestre, olha para nós, venha em nosso socorro, venha trazer para nós uma nova, ó Deus, um novo sonho, nova perspectiva, uma nova família, ó Deus, um novo lar, uma nova restauração, uma nova saúde. Nós precisamos de ti, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu quero te dizer nessa manhã que você que ainda não enxergou Jesus, que se nessa manhã essa mensagem fez com que você abrisse os olhos e visse que Jesus está vindo ao seu socorro, ao seu encontro, que você possa levantar a sua mão agora nessa manhã e declarar ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, repetindo comigo essas palavras: Senhor Jesus, aceita a minha alma, porque eu quero te servir com integridade de coração, porque o maior dom da vida é a tua salvação, e eu creio nela em nome de Jesus. Amém e amém.